Boa tarde, meus queridos e amados irmãos e irmãs. Que a presença do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na vida e no lar de todos vocês. Amém? Meus irmãos, eu quero passar uma leitura hoje aqui para vocês que eu achei muito bonita, muito gratificante. E essa leitura, de uma certa forma, acaba nos passando uma chamada, né? De uma forma geral, né? Então, eu gostaria que vocês escutassem, né? Prestassem atenção nesse vídeo, para que vocês consigam entender o que esta mensagem que está no livro de Provérbios, né? Tem a nos passar. Que eu tenho certeza, não só comigo, mas com todos nós, já passamos alguma experiência do qual eu vou ler aqui para vocês, tá bom? Esta passagem está no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 24 ao 33. Para quem depois quiser dar uma pesquisada e uma lida com mais calma, né? Num tempo mais preciso, tá bom? Porque agora às vezes é um momento corrido, muitos de vocês às vezes estão no local de trabalho, né? Mas fica aí a dica, tá bom? Nos fala assim, ó. Visto que chamei, mas vós continuai a negar-vos. Meus queridos, quantos de nós, o nosso Senhor Jesus Cristo já não nos chamou, né? Para que voltemos a Ele, para que voltemos a aceitá-lo. Só que de muitas vezes acabamos nos negando, né? Seja pelo cansaço do dia a dia, né? Seja pelo estresse, seja muitas vezes pelo comodismo do pecado em que às vezes estamos vivendo, né? Pois este mundo cada vez mais nos traz de bandeja a comodidade, né? A facilidade. Quantas coisas hoje em dia se tornou tão fácil, né? De se conseguir. Passamos aí a não dar valor nas coisas. Hoje, as pessoas, de uma certa forma, não dão mais valor ao relacionamento, não dão mais valor à amizade, não dão mais valor a empregos, a bens materiais. Cada vez mais as coisas se tornam, né, supérfluas. Porque tudo que é fácil se enjoa, né? Também, como foi fácil conseguir, também acabamos que não dando valor naquilo, né? Então, meus amados irmãos e irmãs, é isso que eu quero passar hoje para vocês. Que muitas vezes o nosso Senhor Jesus Cristo está nos chamando e estamos negando o seu chamado, né? Então, continuando a leitura. Estendi a minha mão, mas não há quem preste atenção. E continuais a negligenciar todo o meu conselho, e não aceitastes a minha repreensão. Quantas vezes, meus irmãos, nos encontramos, nos deparamos com situações difíceis,
seja uma doença, seja um acidente, seja uma briga, uma discussão, indiferente de qual seja, né? Quantas são as vezes, quantos são os livramentos que o nosso Senhor Jesus Cristo nos estende a sua mão e nos livra daquela situação? Quantas vezes recebemos um conselho para a gente sair daquela vida, daquele costume, daquele vício? Às vezes por pessoas enviadas por Deus para te ajudar e não damos atenção. Muitas das vezes nós estamos numa situação difícil, às vezes até comentamos assim: nossa, se Deus me livrar dessa situação, eu prometo que nunca mais vou fazer isso. E basta apenas que o Senhor Jesus Cristo nos estenda a sua mão e tire nós daquele problema, daquela situação, não demora muito, estamos entrando novamente no mesmo problema, na mesma situação. Quantos de vocês já não se depararam com isso? Já não passaram por isso, não é verdade? E continuando a leitura, também eu da minha parte rir-me-ei de vosso próprio desastre. Caçoarei quando chegar aquilo de que tendes pavor. Quando aquilo de que tendes pavor chegar como tempestade, e o vosso próprio desastre vier para cá como um tufão. Por quê, meus irmãos? Porque muitas são as vezes que o Senhor está nos orientando, está nos ajudando, está nos chamando. E muitos de nós não damos atenção, não prestamos atenção, não damos valor, né? E ficamos e continuamos a fazer o desejo do inimigo, do adversário, né? Pelo famoso comodismo, pela famosa facilidade. Cuidado. E continuando a leitura, quando chegarem sobre vós aflição e tempos difíceis, naquele tempo persistirão em invocar-me, mas eu não responderei. Continuarão a minha procura, mas não me acharão. Meus irmãos, quantas vezes eu mesmo aqui já falei e nós já ouvimos que a vinda do Senhor Jesus Cristo está cada vez mais próxima. Muitos são os sinais, as profecias, e muitos continuam achando que isso tudo aqui não vai acabar. Meus queridos, não espere chegar o último instante, o último momento para você buscar ao Senhor. Pois aqui, como está escrito, naquele tempo persistirão em invocar-me, mas eu não responderei. Continuarão a minha procura, mas não me acharão. Então o tempo é esse, meus irmãos, minhas irmãs. O tempo é esse. Busque agora o Senhor Jesus Cristo. Busque agora o tempo da sua salvação. Distancia daquelas pessoas que não acreditam, daquelas pessoas que zombam, que menosprezam a palavra do Senhor. Você não precisa perder a amizade, você não precisa ignorar as pessoas, mas distancia.
Na Bíblia, não fala que você não deve falar um bom dia, uma boa tarde, um oi, tudo bem. Não fala isso. Mas ela nos explica, nos inspira a quê? A distanciarmos. A distanciarmos. Na Bíblia, momento algum fala que você tem que ser inimigo daquela pessoa. Não, pelo contrário. Elas nos ensinam que devemos orar, que devemos pedir para que o nosso Deus tenha misericórdia das pessoas iníquas, porque elas não têm noção do que está por vir, elas não têm noção do que vai passar, do que vai ser o julgamento das pessoas iníquas aqui na terra. Então não se iguale, não se misture. Quando você receber um chamado de Deus, um chamado do Senhor Jesus Cristo, atenda. Pode ser que essa seja a última e única oportunidade que você está tendo na sua vida. Não ignore. Amém? Visto que odiaram o conhecimento e não acolheram o temor de Jeová, não consentiram no meu conselho, desrespeitaram toda a minha repreensão, de modo que comerão dos frutos do seu caminho e ficarão empaturrados com seus próprios conselhos. Pois a renegação dos inexperientes é o que os matará, e a despreocupação dos estúpidos é o que o destruirá. Quanto àquele que me escuta, residirá em segurança e estará despreocupado do pavor da calamidade. Então, meus irmãos, isso é uma passagem muito séria, muito importante, que está no livro de Provérbios. E eu me senti na obrigação de passar isso para vocês. Eu sei que poucas pessoas vão visualizar este vídeo. Poucas pessoas. Porque é o que eu vejo. É o que eu vejo. Em minhas publicações, quando a gente fala de Deus, quando a gente fala do Senhor Jesus Cristo, poucas são as pessoas que visualizam. Poucas são as pessoas que prestam atenção. Mas eu aqui estou fazendo a minha parte. Eu aqui estou cumprindo o propósito que o Senhor Jesus Cristo colocou sobre a minha vida. Então nós temos o livre-arbítrio de decidirmos o que nós queremos. Se as pessoas não acham, interessantes ouvir sobre a palavra de Deus, entender sobre a palavra de Deus, é um direito delas. Só que da mesma forma que ela tem o livre-arbítrio de saber o que é importante para ela, o que tem valor para ela também vai ter futuramente o livre-arbítrio, de assistir o que vai acontecer aqui no dia do julgamento. E assim como diz aqui, muitos vão chamá-lo, mas ele não vai ouvir. Muitos vão procurá-lo, mas não vão encontrá-lo. Então, cabe a cada um de nós sabermos o que é bom, o que é viável e o que vai nos trazer a salvação. Então, aqui, meus irmãos e minhas irmãs, eu deixo esta mensagem para vocês, tá bom?
Para quem acompanhou a mensagem até aqui, que Deus o abençoe, o proteja e o guarde. E que continue viva a força, a fé e a esperança de que um mundo melhor, um tempo bom, há de vir para todos aqueles que crê no Senhor Jesus Cristo e que o aceita como seu Salvador, porque o tempo é este. Agora, os que não creem, a gente nada pode fazer, né? A gente nada pode fazer, tá bom? Fiquem com Deus e que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a tarde de todos vocês. Até o próximo vídeo.